matemático, especializado em direção de arte handmade, e hoje estou aqui apresentando para vocês um pouquinho mais sobre arte vetorial e a ferramenta do Illustrator. Então, ele vai abordar um pouquinho a questão teórica dele, né? O que é o vetor, o que ele serve e assim por diante. Comparativo entre o bitmap e o vetor, a questão da arte vetorial e a aplicação básica da sua ferramenta. Eu vou compartilhar minha tela. Qualquer coisa, se o meu áudio acabar travando ou ter algum problema, podem me interromper, tá bom? Vocês conseguem ver a minha tela? Ah, beleza, então. Bom, então vamos começar, gente. Como eu citei, então, vamos falar um pouquinho mais sobre o Adobe Illustrator e a arte vetorial. Então, começando pela sua ferramenta, o Adobe Illustrator é um aplicativo da Adobe, tá, do pacote, onde permite realizar criações vetoriais, desde seus logotipos até ilustrações, podendo variar a sua complexidade. Então, nesse meio, ele consegue abordar com suas formas mais humildes, até mesmo suas formas mais complexas, né? Que a gente quer abordar em um determinado projeto. E fica essa questão do Adobe Illustrator sempre nesse caminho vetorial. Mas aí fica aquela questão, o que é o vetor, afinal de contas, né? Para que ele serve? Porque tem uma ferramenta apenas abordando esse meio de construção. Então, o vetor nada mais é do que a imagem usada com formas geométricas primitivas, no caso, círculo, quadrado e triângulo, com base em sua construção. Então, o vetor ele se baseia em cima disso, além das suas variantes matemáticas. E agora ele vai abordar um pouquinho sobre a questão entre o bitmap e o vetor. O bitmap, para quem não conhece muito esse termo, ele basicamente é o nosso pixel, onde a gente encontra desde a questão da resolução do celular, da televisão, ele vai comprar, tem um valor X de pixels. Então, quanto mais pixels a gente tiver, maior será a sua qualidade. Mas então, qual que é a sua divergência? Se o vetor é tão conhecido pela sua extrema qualidade, por que a gente tem que ir nesse caminho? Então, nisso eu trago dois exemplos com as duas imagens, onde uma foi abordada totalmente com o bitmap, enquanto na sua direita é totalmente vetorizada. Então, na primeira aparição, a gente consegue ver que elas têm o mesmo segmento. No caso, ambas têm alta qualidade, tem aplicação de cor, tem questão de luz e sombra. Então, olhando assim, parece que não tem nada de divergente, não dá para comparar, não tem nada a ver. Mas, para a gente conseguir entender se um é bitmap e o outro é vetor, o primeiro princípio que ele pode seguir é a própria ampliação. Na sua ampliação, a gente já consegue ver uma divergência entre uma imagem e outra. No caso do bitmap, ele tem um valor específico de pixels. Então, vamos supor, essa imagem tem 1080 por 1920. Mesmo que ela tenha uma alta qualidade, ela tem um valor já determinado. Então, se você fazer um zoom in nela, ela vai apresentar, de repente, 500 por 500 pixels. Ou seja, a sua qualidade vai ficar inferior. Diferente do vetor. Independente do quanto você for ampliar essa imagem, a sua qualidade vai estar predominante. Mesmo nos mínimos detalhes, se você aumentar 5 por 5, ainda assim ele não vai ter essa divergência, já que ele é aplicado com um termo chamado raster, onde ele não é ele é a divergência entre o pixel. Então, como ele tem essa expressão mais matemática, um valor determinado, ele vai entender que, independente, ele não vai ter essa quebra como acontece com o bitmap. Entretanto, a gente consegue vetorizar as imagens em bitmap para vetor, mas tem que ter muita cautela com qual tipo de imagem a gente vai utilizar. Então, o exemplo que eu trago é um desenho também realizado por meio do bitmap, onde temos a seguinte suposição. Vamos supor que eu queira pegar essa imagem, essa ilustração, e queira colocar como um vetor.
Entretanto, dependendo da sua imagem, o aplicativo, seja ele, no caso do Illustrator, mas assim como há outros como o CorelDRAW, ele pode entender o pixel como uma variante só. No caso, uma cor, um traço, uma forma. Então, um exemplo nessa imagem que poderia ver como um problema é o próprio lábio da moça. Então, a gente consegue encontrar um degradê. Se a gente pegar e simplesmente vetorizar, deixar por assim dizer, ele pode acabar indo de uma forma que você não queira como ele fique no final, como a sua arte predominante. Diferente de uma imagem um pouco minimalista. E quando você aplica a sua vetorização, ele já consegue reconhecer um pouquinho melhor essas variantes, no caso, as suas formas e traçados. Então, por exemplo, desde a pintinha da Marilyn Monroe até os detalhes do seu colar, os cílios, ele consegue identificar graças à sua vetorização. E nisso, a gente já entendendo um pouquinho melhor sobre o que é o vetor e qual que é a sua divergência entre o bitmap e o vetor, ele já pode seguir para a arte vetorial. Então, a arte vetorial, ela aparece bastante no nosso dia a dia, até mesmo sem a gente perceber, desde seus logotipos, nas suas roupas, questão de capas, plano de fundo e assim por diante. A arte vetorial, ela também aplica essa questão da forma geométrica, já que ela tem esse segmento do vetor, e ela pode colocar essa questão do seu apoio em pontos, ou também citado como nós, onde definem o começo, curvas da linha e fim. Então, suas formas sempre vai ter um final, mas por conta dessa predominância matemática. E com isso, a gente consegue concluir que a nossa base principal se aplica nela. Então, não tem como a gente fugir disso, tá? Ela é a nossa principal ferramenta, nossa aliada em relação ao vetor. Então, ela sempre vai estar presente, mesmo a gente não utilizando, de fato, a matemática, no caso, questão do cálculo e assim por diante, a gente ainda está em contato com ela. Ela é bem importante, principalmente para essas abordagens que necessitam de ampliação ou a questão de querer redimensionar determinada imagem. Ainda na arte vetorial, a gente pode aplicar em diversos ramos, seja eles profissionais ou não, desde logotipos até ilustrações, tendo um caminho a mais nas suas criações. Então, você não precisa necessariamente seguir um caminho só. Então, por exemplo, muitos designers a gente acaba usando o vetor para criar, por exemplo, uma identidade visual, uma logotipo, manual de marca e assim por diante. Pois a gente vai ter que acabar usando a sua ampliação, o seu tamanho mínimo, a sua aplicação. Entretanto, há inúmeros ilustradores que estão seguindo essa parte vetorial, ao invés de ter que seguir no bitmap, que é a questão do pixels. Pixel a gente pode encontrar aonde? No Photoshop, Paint.STY e assim por diante. Diferente do Illustrator. Ele também pode ser usado assim como ícones de aplicativos. E ele também é bem importante e segue mesmo a ideia dele, né? De ter essa ampliação e não ter a pixelização, que é um grande problema. Muitos amadores acabam cometendo esse erro de fazer uma arte super bacana, com uma alta qualidade, entretanto, na hora de você mencionar ou até mesmo alterar, ela tem essa consequência da pixelização, o que pode acontecer de até mesmo perder o seu trabalho. Já no vetor, você consegue ainda reaproveitar a imagem, você ainda tem uma qualidade bacana, e você ainda consegue atender sem ter esse problema. Então, aqui tem alguns exemplos do que é uma arte vetorial. Ela também se caracteriza muito com essa predominância da questão da paleta monocromática. Ele deixa bem evidente, às vezes até fugindo um pouco do degradê. Ele tem esse propósito de apresentar o que é a sombra, o que é a textura, o que é a luz, o que é a profundidade. Então, é uma das características da arte vetorial que ele propõe para a gente. Assim como pode trazer um caminho um pouco mais detalhista. Assim como o cavalo, né, desde a crina dele até
os seus tons de luz, sombra e a cor predominante. E assim como a do rapaz, que principalmente a questão do cabelo, seus tons de pele, a questão dos lábios, mas tudo isso ainda segue a questão vetorial e a ideia é que não perde ainda a sua qualidade, já que cada ponto possui uma posição definida nos eixos X e Y, que é aquela questão que eu abordei com vocês sobre a matemática. Então, essas propriedades, elas não aumentam o tamanho dos arquivos, sendo que uma vez delas residem na estrutura do documento, que apenas escreve como vetor. Também podemos ver algumas abordagens de ilustradores, de designers, ou até mesmo de freelancers, amadores, assim por diante, seguindo com propostas de séries, filmes, como, por exemplo, Sociedade de Festas dos Mortos, Breaking Bad, Poderes do Chefão, com questões minimalistas, mas ele consegue entender a essência, principalmente se o público consumiu determinado conteúdo. Assim como também há outras formas de aplicação, seja eles em cartoons, em animes, em figuras, em atores, atrizes, apenas com vetor. Então, o vetor também ele traz uma característica do minimalista. Então, às vezes, só com a silhueta de determinado item, você consegue identificar o que pode ser. Não precisa ser necessariamente o personagem. Pode ser, às vezes, um objeto, às vezes, uma simbologia, mas ainda assim é a predominância da questão da arte vetorial. Bom, citando agora a teoria para vocês, a gente já pode seguir para a questão prática do Adobe Illustrator. Só reforçando para vocês essa questão do Adobe Illustrator, eu trago ele, pois além de usar extremamente essa ferramenta, ela é bem bacana, ela tem diversos intuitos, principalmente ligação do pacote Adobe, já caso você acabe usando Photoshop, Premiere, After Effects. Então, caso você já tenha esse contato, o Illustrator já vai te auxiliar. Mas caso não, eu recomendo fielmente para você seguir essa plataforma. Entretanto, não quer dizer que você não possa usar outras, como o CorelDRAW. O CorelDRAW acaba sendo utilizado principalmente por empresas, pelo seu uso mais eficaz, algo mais dinâmico de se aprender diferente do Illustrator. No caso, antes de começar, eu vou deixar alguns contatos, caso alguém queira, às vezes, tirar alguma dúvida, ou até mesmo saber mais sobre esse ramo do vetor, da arte vetorial, ou às vezes quer conhecer um pouquinho mais sobre essa aplicação. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela do Adobe Illustrator. E uma vantagem também é que a gente consegue também usar por meio do mouse. Então, muitas ferramentas a gente não consegue, ou até mesmo a gente acaba evitando, porque, putz, eu não tenho uma mesa digitalizadora, ou não tenho um iPad, mas o Illustrator você consegue usar pelo mouse, dependendo da abordagem do trabalho que você queira utilizar. Com certeza a mesa é algo bem mais eficaz, algo mais detalhado, mas ainda assim não te impede de você fazer determinados projetos. No caso, eu vou compartilhar com vocês. Vocês estão conseguindo ver a tela do Illustrator, no caso? Perfeito, então. No caso, gente, o Adobe Illustrator, desde o 2016 até o 2021, as suas divergências não são tão drásticas. Ou seja, as suas atualizações, elas não tendem a mudar tanto assim. Por exemplo, putz, eu tenho o Adobe Illustrator 2017, mas eu não tenho 2021. Não tem problema. As diferenças, as suas atualizações são algo bem minimalista. É para quem realmente usa a maioria das ferramentas da plataforma. Então, no caso,
Eu decidi abrir o Adobe Illustrator 2019 CC, tá? Para você baixar ele, você pode tanto comprar direto na Adobe, no seu pacote, quando você buscar pelo meio craqueado. Eu recomendo craqueado no sentido que é uma ferramenta que, primeiramente, não vale a pena você ficar pagando mensalmente se você não usa ela direto. Se você não usa, não tem por que você gastar quase R$ 100 mensalmente. E segundo, que até mesmo para trabalho, tanto eu como designer, como outros colegas, professores, a gente acaba indo nesse caminho do craqueado, justamente porque se está disponível dessa maneira, a gente não vê o porquê não seguir desse ramo. A não ser que tenha um motivo específico que vocês queiram ir no próprio Adobe. Ou às vezes, putz, eu quero o original, não sei instalar, ou não, eu quero seguir nesse caminho. Também não tem problema. Mas ainda é uma possibilidade, é um caminho que você pode seguir para baixar a ferramenta. No caso, então, da nossa primeira tela inicial, ele já dá as boas-vindas, tá? E ele também já traz alguns atalhos. Então, no caso, ele já apresenta A4, cartão postal, web grande, iPhone X, HDV ou HTTP 1080 e o tamanho personalizado. Eu prefiro ir no tamanho personalizado, mesmo sabendo o tamanho da A4 ou até mesmo de uma plataforma mobile. Então, no caso, a gente pode criar novo ou abrir um projeto já existente. No caso, como a gente está criando algo novo, então a gente já vai apertar diretamente nele. No caso, então, ele abre o documento e ele já cita, vamos começar algo novo, e ele começa as próprias configurações. No caso, ele vai te introduzindo sobre a ferramenta. Aqui ele aparece os itens recentes, então eu costumo usar o A4 e o 1080 1920, que geralmente é usado para a ferramenta mobile, tá? E ele também já apresenta outras formas, como dispositivos móveis. Então, ele apresenta alguns modelos, desde iPhone até o Samsung, Surface, Nexus, Apple. A questão da web é mais para quem utiliza para landing page ou usa mais o web design mesmo, tá? Então, 1720, 1080, até outras formas de dimensões. Impressão, no caso A4, A3, há outras variantes, mas eles colocam as predominantes já na sua plataforma. Filme e vídeo, no caso, se você coloca filme e vídeo, ele já também apresenta uma borda de respiro, que a gente chama, ou seja, ele dá um espaçamento de em torno de 5 centímetros ou um valor X em pixels, por conta de já entender que ele vai numa plataforma, seja ele YouTube ou até mesmo no canal televisivo. Letícia, Oi. tá na tela de boas-vindas ali. Que acho que abriu outra tela, não pegou no compartilhamento. Ah, obrigada. Deixa aqui interromper então. Perdão, gente. Deixa eu ver aqui se agora vai. E agora tá aparecendo para vocês? É a mesma tela, eu acho. Tava Aí tá ali, Então, bem-vindo ao Illustrator. então vamos fazer o seguinte, ao invés de compartilhar a janela em si, eu vou compartilhar a tela mesmo, que é mais fácil. E agora tá aparecendo certinho? Agora sim. Ah, perfeito, gente. Então, perdão. Deve ter sido alguma coisa do Illustrator mesmo. Mas então, voltando. Essa questão, ele dá essa introdução, tá? Como havia dito. Ele dá esses modelinhos, dispositivos móveis, que dá o iPhone X, iPad, Samsung, Apple, Nexus, Surface. A questão da web,
como eu havia citado, mais para quem usa landing page ou web design, impressão, às vezes quer imprimir alguma coisa na gráfica, ou até mesmo em casa, como A4, filme em vídeo para canais televisivos, ou até mesmo YouTube, e a arte e ilustração para ilustradores, né? Para quem gosta de desenhar. Mas, no caso, aí pode ir direto para detalhes para definição. Então, aqui a gente começa com o nome, que no caso eu posso colocar arte vetorial, tá? Eu costumo colocar tudo em letra minúscula e sem espaçamento, mas não tem problema você nomear com a letra maiúscula e com espaço. Não há problema algum. É só aquela questão de precaução que eu tenho, particularmente, principalmente quando é algo envolvendo a web ou alguma coisa que ele não possa entender por ter um espaçamento ou até uma acentuação. Aí aqui temos a largura e a altura e que tipo que a gente vai utilizar, se são pontos, paicas, polegadas, milímetros, centímetros ou pixels. Geralmente, acaba se usando ou centímetros, ou milímetros, ou pixels. No caso, a gente vai usar essa situação para pixels, tá? Largura e altura, dá para prevalecer o 1080 e o 1920. Temos a orientação, onde pode ter essa divergência, assim, alterar as suas medidas. As pranchetas. As pranchetas são basicamente as nossas folhas, tá? Para a gente aplicar o nosso conteúdo nelas. Então, aqui você pode... eu quero ter 3 folhas, eu quero 5, eu quero uma só. Então, vai depender muito do projeto que você for fazer. Eu recomendo começar com uma. Por quê? Porque conforme você for trabalhando, no momento que você ver que necessita de mais pranchetas, você consegue criar já com o projeto aberto, tá? Isso aí vai ver um pouquinho mais quando a gente criar o nosso arquivo. A sangria ela é utilizada para impressão, tá? Ela não é utilizada para criações que são usadas pelo meio digital. Então, por exemplo, você vai imprimir para a gráfica, vai fazer algum projeto que deva existir o corte. Então, ele já vai deixar para você uma sangria, um valor determinado que você queira. Geralmente, a gente recomenda 5 centímetros de sangria, 5 milímetros, dependendo do arquivo. Mas esse não vai ser o nosso caso. Então, por hora, a gente vai deixar um pouquinho de canto a nossa sangria. Temos as opções avançadas, tá? Modo de cores, RGB e CMYK. A divergência entre elas é que RGB é para conteúdos que tem a web e CMYK é para impressão, tá? Então, sempre que você for fazer algo para impressão, sempre opte pelo CMYK. E o RGB é para a questão que a gente vai utilizar no nosso teste agora. E a rasterização nada mais é do que a nossa qualidade, tá? Letícia, mas é vetor. O que isso tem a ver com na hora de imprimir? Ele não vai ter os pixels? Apesar dele ser o vetor, na hora da impressão, principalmente, dependendo da qualidade, ele não fica tão nítido. Então, se você for na questão de imprimir algum projeto, por exemplo, ter algum banner ou algo do tipo, e você precisa imprimir, coloque 300 ppi, para ter uma qualidade alta e que tenha o conteúdo original impresso sem ter esse problema. No caso da nossa tela, como é algo já vetorizado e para web, para mobile, então aqui não tem tanta divergência, por ele ser vetor. Então não tem problema você deixar 72 ppi. E modo de visualização, temos pixel, superimposição e padrão. São casos bem mais específicos dessa questão de visualização. Depende muito de artista para artista, ilustrador, designer, quem estiver utilizando a ferramenta.
Depende muito. Então, por conta disso, eu recomendo deixar o padrão, porque é mais casos isolados que se vai alterar o modo de visualização. Bom, feito isso, a gente aperta em criar. Bom, no caso, temos a nossa tela, então, de criação. Ele já direciona para cá. Então, eu vou explicar por hora o que são os básicos, né? Para vocês poderem mexer na ferramenta. E a questão também da sua tela. No caso, então, esse branco aqui é a nossa prancheta, que a gente havia selecionado. No caso, o nosso papel. Então, tudo que tiver dentro desse branco, ele vai ser exibido. Fora dele, ele não vai estar no conteúdo, tá? Aqui temos as nossas informações, no caso o nome, arte vetorial, o tipo de cor, que é o RGB, tá? Aqui em cima temos os tipos de ferramentas, que são essas bordinhas aqui, da esquerda e da direita. Então temos os clássicos essenciais, que é o que eu recomendo, automação, tá? É mais usado mais para questão para web, tá? Essenciais, ele não é muito diferente para classes essenciais. A diferença é que ele é um pouco mais objetivo. Ele não tem tanta ferramenta. Impressão e prova, o próprio nome já diz, é para materiais de impressão. Layout, layout é mais usado tanto para redes sociais, quanto alguma identidade visual. Então, são essas ferramentas que são exibidas. A própria pintura, para quem for usar para pintar. A tipografia. No caso de Illustrator, há a possibilidade de você fazer tipografias por meio dele, tá? Só que tem um detalhe, o Illustrator, ele não é uma ferramenta voltada especificamente para tipógrafos, para tipografia, para questão de fonte, questão de mexer em tracking, kerning. Então, há outras ferramentas que são próprias para esse tipo de situação. Entretanto, ainda assim, é possível realizar a ajuste de tipografia no próprio Illustrator. Traçado é usado mais para tipo de desenho ou até mesmo projetos. Geralmente também arquitetos utilizam também o traçado. E o web também é voltado para a questão da internet, né? Landing page, questão do WordPress e assim por diante. Aí aqui você pode redefinir. Vamos supor que você pegue e tire alguma ferramenta daqui. E você não sabe como voltar ou precisar daquela ferramenta novamente. Então você pode redefinir a web que ele volta novamente ao seu devido lugar. Isso vale para qualquer ferramenta que você for escolher. Um novo espaço de trabalho, ele geralmente encaminha e gerenciar espaço de trabalho. Esses dois eu não recomendo utilizar tanto, porque é mais para caso o projeto seja extremamente grande. Então, como não é o caso, você está pegando algo mais básico, então por hora pode deixar ele um pouquinho mais quieto. Nesse caso, você vai usar os clássicos essenciais. Bom, já colocando os clássicos essenciais, a gente consegue ver as nossas ferramentas. Então, temos o que ele pode usar para hoje. A ferramenta de seleção, que o nome já diz, você seleciona determinado objeto e ele, consequentemente, já vai pegando ele, já distorce a sua ferramenta, ele pode girar também. Então, ele é literalmente uma ferramenta de seleção. Já aproveitando, temos as nossas ferramentas geométricas. No caso, temos o círculo,
Também temos o quadrado, ou até mesmo dá para realizar o retângulo, o que for. Temos o nosso polígono. E temos a nossa estrela. Essas são as ferramentas primitivas que o Illustrator apresenta para a gente. No caso, nós podemos fazer alterações na mesma, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar, no caso, o polígono. Putz, mas eu não quero ele de 6 lados. Eu queria que ele tivesse mais. Então, você segurando com o botão esquerdo e colocando a seta para cima, você aumenta as suas pontas. Quanto mais você vai segurando, mais pontas vão existindo. E vale o mesmo contrário. Quando vai na seta para baixo, menos pontas ele vai ter. Então, eu consigo fazer ele um triângulo, um quadrado, né? E assim por diante. Assim vale também para a estrela. Temos a estrela padrão de 5 pontas, mas também consegue fazer uma estrela de 6, 7, 8, 9, independente das suas variantes de pontas. Assim como também conseguimos fazer um triângulo e também uma estrela de 4 pontas e assim vai seguindo. Temos então também a nossa ferramenta curvatura, que para a arte vetorial é a mais importante, já que é com ela que a gente vai utilizar nossas criações. Então, por exemplo, a gente pega e vai desenhando ela. Então, ela já vai criando a sua forma. No caso, você pressiona ela com o botão esquerdo, ela cria seu primeiro ponto, que é aquele começo que eu citei para vocês, e ela vai começando com as suas curvas, seus caminhos, no caso, né? E o seu ponto final. Então, aqui já temos um teste apenas, né, da nossa curvatura. Temos também nossa ferramenta de texto, tá? Conseguimos utilizar ele desde um clique. Aí você consegue escrever livremente, até mesmo uma caixa de texto com determinadas palavras dentro. No caso, eles colocam esse exemplo aqui de Lorem Ipsum, tá? É algo mais latim, então ele só vai pressionando para você ter uma noção de quantos caracteres cabem nessa caixa de texto. E no caso, você consegue aumentar ela, que ela vai se distorcendo. Quer ela mais fina, quer ela maior, mais estreita. E nesse caso aqui, a gente consegue algo mais diferente, né? A gente consegue aumentar o próprio texto, mas a gente não consegue, por exemplo, distorcer dessa forma. Porque no caso, é um crime tipográfico, tá? Fazer distorção em tipografias. Também temos a nossa ferramenta de construtor de formas. Ele nada mais é do que criar novas formas através de outras. Então vamos pegar esse exemplo. Só colocar uma cor para vocês terem uma visualidade melhor. E vamos supor que eu quero que ele seja uma forma só. Eu não quero que seja só um quadrado e um círculo no mesmo lugar. Então, no caso, a gente consegue selecionar esses objetos, tá? Aí vai nessa ferramenta de construtor de formas, ou Shift M, e aqui ele já aparece um símbolo de mais. Ou seja, ele já está pronto para unir as formas, assim como ele pode excluir as mesmas. Então, o primeiro exemplo, a gente vai unir elas, segurando com o botão esquerdo em cima deles, e se tornando uma forma só. Assim como a gente consegue cancelar um determinado item. Então, aqui também é outra ferramenta que auxilia tanto na parte de criação quanto na parte de construção.
Temos o conta-gotas, o nosso clássico, né? Então, ele nada mais é do que busca as suas cores. Temos o nosso gradiente, tá? Que também a gente pode colocar para aplicar nas nossas ferramentas. Temos também a prancheta, que eu recomendo utilizar diretamente aqui, as pranchetas. Por isso, clássicos essenciais. Pressionando ela, ele já seleciona qual prancheta é nossa, que tem esse contorno um pouco mais escuro, né? Então, vamos supor que eu queira criar uma nova. Então, eu vou em nova prancheta, criada. Então, agora temos dois tipos de papéis. Duas pranchetas para preencher com conteúdo. Então, a gente tem a prancheta 2. E, por exemplo, eu quero colocar algo na prancheta 2 e não na 1. Então, eu seleciono ela. E já vai direto para a mesma. Assim como eu vou colocar na prancheta 1. Temos também a nossa mão no Illustrator ou barra de espaço, que é algo bem mais fácil de se fazer ao invés de ter que chegar aqui e ficar pressionando. Também temos o atalho H, mas o espaço já atende bem a sua necessidade. Ctrl menos e Ctrl mais, nada mais é do que zoom in, zoom out, tá? Ctrl 0, ele coloca na dimensão original do documento. Ctrl R é a nossa régua. No caso, ela está na medida de pixels. Mas podemos alterar com o botão direito com qualquer um de outras medidas que vocês quiserem alterar. Temos os nossos preenchimentos. No caso, temos o contorno e temos o preenchimento do conteúdo. Então, por exemplo, o preenchimento é vermelho e o contorno é preto. Assim como eu posso alterar essa seleção. Também posso aplicar o gradiente, como havia citado. Ele já apresenta algumas variantes, tá? Aí temos desde ele linear até radial. Aqui é algo mais específico. Ele é um formato mais livre, mas por hora vão ficar no linear e no radial. E alterar suas cores, né? Como, por exemplo, pegar, aqui no caso ele está em escala de cinza, vamos buscar o RGB, que é o nosso arquivo principal. Por exemplo, um tom mais rosado, até um tom mais azulado. Quase um roxo, no caso, né? E agora temos também as famosas camadas, que é bem importante, seja em qualquer plataforma, do Illustrator, Photoshop, Paintify, independente. É o nosso arqui-inimigo nas horas das criações. Então, principalmente quando o projeto é grande, tá? Então tem que ter muita cautela. Para criar, vem na janelinha, criou uma nova camada, tem sua numeração, você consegue ver o conteúdo que tem na sua camada, você consegue selecionar o mesmo, a gente consegue trancar essa camada também, não consigo mais mexer nela, e ocultar a mesma. E para mudar de camada, aí pode pegar tanto o item e jogar para cá, na mão mesmo, ou simplesmente fazer o Ctrl X, selecionar na direita, que ele vai selecionar todos os conteúdos que possuem na camada, e Ctrl V, ele já faz parte do nosso grupo. Também nós temos a parte gradiente, de transparência e de traçado. No caso de transparência, nada mais é do que a sua opacidade. Então, a gente pode ficar aí 50, ter também a sua aplicação, como
multiplicar, vou pegar uma outra cor que fica mais fácil de visualizar. Multiplicar, depois posição de cor, clarear e assim por diante. Aqui vai ter seus efeitos, onde você pode abordar no seu projeto. Temos o gradiente, mas temos tanto aquele atalho quanto aqui, quanto ali, então vai depender onde você quer mexer. Entretanto, aqui ele já apresenta questão das suas cores. No caso, como ele não está em gradiente, ele já aparece como, ele está preenchido como vermelho. Mas o último gradiente que a gente usou foi o lilás para o tom rosado. Então vamos supor que eu queira ele. E agora ele já aparece maiores definições para mexer na parte do seu gradiente, onde ele vai inserir outros tons no seu meio, a sua localização, pode ser tanto manualmente quanto aplicar onde você queira que ele fique. Vou pegar uma cor um pouco mais, pronto, mais fácil de visualizar. Aqui temos a dimensão dele, caso, do seu radial. Então, por exemplo, deixa eu tirar só o seu gradiente, da sua profundidade, e voltando para ele. Beleza. Então, no caso, a gente consegue alterar o seu raio. Então, por exemplo, ele vai ficando um pouquinho mais achatado e vai aumentando consequentemente. Assim como a gente pode diminuir e achatar ele. 20%. Daí depende de cada um, né? No caso, temos também nossos ângulos, né? Não precisa estar necessariamente sem nenhum grau, né? Ele pode colocar desde 90, 180, P5, e assim por diante. Também podemos tirar o nosso contorno, não precisamos necessariamente ter ele. Então, você seleciona a ferramenta, vai em contorno, no caso traçado, e remove. Onde ele só fica a cor. Assim como pode acontecer o contrário, né? Ctrl Z é o famoso voltar, né? Se arrependeu de algo, só apertar o Ctrl Z. Seleciona a ferramenta e pode cancelar também o seu preenchimento, ficando só o seu traçado. Ainda no traçado, aí tem essas opções acima. No caso, vamos focar nessas três, no caso, né? Aqui temos a cor do traçado. Aqui temos a grossura do traçado. E aqui temos o tipo de traçado. Então, vamos começar pelo a grossura do traçado. Podemos deixar desde o mais fininho. Ele fica bem pequenininho mesmo. Até mesmo mais grosso. No caso, às vezes, dependendo do tipo de traçado, você não quer que ele fique uniforme. Como, por exemplo, você faz uma curva e fica esse retângulo. Então, podemos pegar, alterar a partir das suas larguras. Então, temos a primeira, tá? Você pode usar até mesmo, seja para fio de cabelo, para cílios, e assim por diante. A sua segunda forma, tá? Pode ser usada para algo que tenha muito volume e depois, no meio caminho, tenha algo mais fino, como se fosse um vaso. O terceiro ali é um pouquinho mais ríspido, no caso, ele tem uma ponta mais nítida. Temos a largura 4, que é legal de se usar principalmente quando o começo dele está ligado a algum objeto, mas ainda assim ele acaba com a afinação. Então, legal, também é bacana para usar a partir da raiz do cabelo até o final, da sua ponta. Largura 5 é algo mais fofinho, né? Ele tem uma ponta mais arredondada.
Ele não é tão pontiaguda como as outras. E temos a última, que ela foca em um lado só, ao invés de prevalecer ambos lados do contorno. Temos também a questão de alinhamento, que é bem importante. No caso, temos aqui alinhar no painel. Então, aqui ele apresenta desde os cantos, horizontal esquerda, direita, centro. Deixa eu tirar esses objetos para não atrapalhar a visualização de vocês. Temos o canto da parte superior, temos também a parte inferior e também temos o centro. Também temos distribuição de objetos. Então, vamos pegar aqui mesmo. Para clonar, aproveitando já embalo, você vai segurar Shift, que ele vai alinhadinho. Sem segurar Shift, ele já fica soltinho. E você segurando o Alt, ele clona automaticamente. Então, Shift vai alinhado e Alt ele clona. Com isso, ainda voltando no alinhamento, aí você consegue distribuir os objetos. Então, no caso, eu estou fazendo isso na prancheta, ou seja, na base do meu papel. Então, vamos supor, eu quero a distribuição na vertical superior. Então, ele vai distribuir com as medidas corretas nesses três elementos. Também temos a centralizada. Também temos a horizontal. Putz, Lê, mas não mudou. Mas por quê? Por causa que ele está selecionado a prancheta. Então, como ele já está aplicado, então, consequentemente, ele não vai ter muita divergência nesses casos, né? Assim vale também a questão horizontal à esquerda, à direita e assim por diante. Então, se a gente pegar e selecionar só a seleção, no caso apenas o objeto e jogar aqui no meio, querer fazer uma distribuição melhor, então aqui ele já consegue deixar ele conforme a gente gostaria. Assim como a gente pode, putz, eu quero deixar eles mais parados. Então a gente vai para cá, alinhar, e ele fica separado conforme a gente deseja, assim como centralizado. Isso com a seleção. Então a diferença é que com a seleção ele vai focar nos objetos que a gente clicou, e na prancheta ele vai focar no tamanho do documento que você criou. Bom, já apresentando essas formas para vocês, vou colocar algo mais básico agora, que é a arte vetorial. Para mexer na prancheta, você pode selecionar aqui na prancheta. Como agora temos duas, você consegue selecionar o Shift, tá retinho. Não segurando o Shift ele vai torto, né? Podemos deixar ele coladinho no outro, dependendo da proposta do projeto. Assim como ele pode mexer a prancheta que já tem os conteúdos. Então, mesmo que eu mexa aqui, ainda assim, eles vão ficar no mesmo lugar. Então, isso eu não preciso me preocupar. Assim, ele pode alterar também suas dimensões. E até mesmo clonar aqui diretamente segurando o Alt. Então, Shift vai alinhado e Alt você clona. Lembrando as diferenças de Ctrl V e Ctrl F, o Ctrl V ele vai em um lugar aleatório e o Ctrl F ele vai exatamente onde o seu objeto estava. Na questão da arte vetorial, como eu citei, dá para fazer pelo mouse. Então, a gente vai seguir esse caminho.
Nos arquivos, a gente tem o novo, que no caso, o que eu quero que vocês peguem nessa aula, o novo, abrir, que no caso é abrir algum objeto, um arquivo de Illustrator já existente. Arquivos recentes é o que você já possui, então no meu caso já tem outros objetos, outros arquivos. Fechar o programa, salvar o documento, salvar como, você renomear, você colocar que você vai salvar como Adobe Illustrator, como PDF. Então temos diversas formas para salvar. EPS, ele é bem ligado ao Photoshop. Então eles são quase melhores amigos, o Photoshop e o Illustrator, por ele ter essa interligação, assim como o After Effects. Também temos inserir e exportar. Exportar nada mais é do que o seu conteúdo, ele vai fazer isso mais no final, e geralmente vai exportar como. E o inserir é quando você quer colocar algum conteúdo. Então, por exemplo, vou para cá e vamos supor que eu queira colocar o fim. Então, no caso, ele aparece. Vamos o nosso fim aqui. No caso, eu vou alinhar ele à prancheta, pois não há nenhuma seleção além do fim. Então, vou centralizar. E no caso, como eu citei para vocês, há como vetorizar uma imagem bitmap. Mesmo ele sendo um cartoon voltado ao vetor, ele ainda assim está pixelado. Então a gente consegue ver aqui a taxa de pixels que tem no fim. Mas ainda assim é possível vetorizar. Então, aí seleciona o fim e temos o traçado da imagem, que por hora é o que vocês têm que se preocupar. O traçado da imagem tem suas pré-definições. Então, foto de alta fidelidade, baixa qualidade, 3 cores. Eu vou mostrando para vocês. Alta fidelidade é tentar buscar algo mais fiel à imagem original. Então, olha, ele tentou buscar, mas ainda assim ele teve essas falhas aqui. Por quê? Porque ele deve ter reconhecido algum pixel do fim como se fosse uma outra taxa de cor. Aí temos baixa fidelidade. Ó, aqui ele já conseguiu entender melhor que a questão da máscara do fim é apenas uma taxa de cor. Ainda assim teve a sua falha. 6 cores. No caso, ele vai entender só 3 tipos de cores no fim, para a sua paleta original. 6 cores. Buscar mais taxas para outros tipos de cores. 16 cores. Então, ele vai buscar ainda mais outras paletas no fim. Mesmo sabendo que 16 já é algo exagerado. Tonalidade cinza. Só lembrando que esse traço da imagem, independente da forma que você for escolher, vai ser voltado ao vetor. O tipo preto e branco não é o caso do fim, mas ainda assim ele é voltado para logotipo, tá? Não para ilustração. Esboço artístico, no caso, daria para colocar o fim dessa forma. Sinuetas. O traçado. E o desenho técnico. No caso, vou deixar 2 imagens aqui do fim para a gente fazer um comparativo. Vamos mencionar ele como o esboço artístico, que foi o mais aproximado. No caso, eu vou em expandir, então eu vou converter o objeto em vetor. A partir daqui, já tenho meu fim vetorizado.
Esse é o meio mais rápido de vetorizar uma imagem, já que você só seleciona e faz com que o programa entenda que o bitmap possa ser transformado em um vetor. Mas, como eu citei, muitas vezes ele pode entender, por exemplo, que esse pixel não está totalmente fechado, às vezes por conta que ele tenha menos ou até um tom divergente. Então, às vezes, ao invés de vetorizar, dependendo do projeto, é válido você redesenhar diretamente no vetor. Mas vamos aproveitar o fim já vetorizado, como esboço mesmo. A gente consegue fazer double clique ou duplo clique. E aqui a gente já tem um pouquinho mais de liberdade para mexer até mesmo nos seus elementos gráficos, já que ele foi transformado em vetor. No caso do esboço artístico, ele já consegue entender que, por exemplo, só isso daqui é uma ferramenta só. E o rostinho no fim fica isolado. Temos a máscara, temos a boquinha. Então aqui já é o nosso desenho vetorizado. Na questão da pintura, a gente já consegue então buscar conta-gotas. Ele tem o atalho I ou selecionar aqui direto. Tá? A gente vai pegar essa ferramenta e vamos supor que a gente queira fazer uma forma gráfica aqui. Então, você vai seguindo. E no caso do vetor, você não precisa se preocupar tanto no início, no sentido, putz, não ficou dentro do fim, parece que ele tem uma barrigona. Então, no caso, você pode pegar Ctrl X, seleciona o fim, Ctrl S, seleciona o objeto com o botão direito. Aí aqui, o que nós temos? Agrupar, transformar, organizar, que são as 3 ferramentas mais importantes para vocês utilizarem no início, pelo menos. Agrupar o nome já diz, você agrupa os objetos. Diferente da ferramenta de construtor de formas, você apenas agrupou 2 formas divergentes, tá? Ela não é uma só, ela só está agrupada. Aí, no caso, você vai desagrupar. Mesma coisa, botão direito. Ainda seguindo, temos o transformar, mover, girar, refletir, inclinar. Doriza, a gente consegue fazer manualmente também, tá? No caso, segurar ou o Shift. Toda vez que você segura o Shift, a tendência é ele ficar com medidas mais concretas, né? No caso, os ângulos, ou até mesmo deixar totalmente alinhado. Ou você faz da forma que você achar melhor. No caso, podemos usar também aqui mesmo, né? Girar e visualizar como pode ficar. Às vezes é um ângulo específico que você precisa, então você aperta o botão direito e vai direto em transformar. Temos o refletir, horizontal, vertical, o seu ângulo. Aqui geralmente é usado muitas vezes quando você quer fazer 2 lados iguais, né? Você faz metade de um e usa refletir para complementar o outro. Aí temos a questão de organizar, tá? Que basicamente também é importante caso você tenha muitas layers, né? Muitas camadas. Como não é o nosso caso, vou criar uma camada nova aqui. Pronto. A gente pode ou jogar esse elemento gráfico para baixo, ou a gente pode selecionar tudo, botão direito,
No caso, perdão, você vai selecionar só o objeto, organizar e enviar para trás. Ele já vai entender que ele tem que ficar por último, diferente do objeto existente. Assim como também dá para fazer, por exemplo, eu quero que ele fique atrás, mas eu não quero que ele fique. Eu quero que ele fique na frente do azul, mas não quero que ele fique na frente do fim. Então eu vou em botão direito, organizar e recuar. No caso, ele está na frente do azul, mas não está na frente do fim. Ainda continuando no seu traçado, a gente consegue fazer, como citei, pelo mouse. Então, por exemplo, ele pode pegar, ele pode tanto fazer um cenário para ele, tá? Quero jogar para baixo, segurando Shift, linha reta. Quero fazer a minha curva. No caso, como ele não está indo na prancheta, ou seja, nosso espaço em branco, eu não vou ter problemas na hora de exportar, porque ele só vai exportar o que está dentro do conteúdo. O que está fora, como o fim e esses elementos gráficos, eles não vão estar nesse conteúdo. As pontas, a gente consegue alterar por meio do Alt, tá? Então, por exemplo, eu quero que aqui fique uma ponta mais aguda, né? Não quero que fique essa curva toda. Então, eu vou até o meu caminho, no caso, a minha ponta, seguro o Alt e aperto. Eu já tenho a minha pontinha certinha. Mesma coisa aqui e mesma coisa aqui. Eu só quero uma curva. Também podemos inserir outros pontos no mesmo caminho. Então, por exemplo, eu pego aqui a minha ferramenta curvatura, vou nesse caminho e quero adicionar um ponto a mais. Então, eu aperto com o botão esquerdo e puxo o caminho. Quero um outro ponto aqui, seleciono, puxo. Tá? Podemos fazer camadas. No caso, deixar assim. Aqui, começar. Aqui, suporta gráfica. E ainda podemos usar aquela questão de remover da borda dele, né? Com a ferramenta de construtor de formas. Então, você vai selecionar o Shift M e desconstruir a mesma. Pode remover e pode remover. Tá? No caso, tendo outras camadas, então Ctrl C, Ctrl F. Aí eu vou com o botão direito, transformar, refletir. Ele já foi direto no que eu queria, que era a vertical. No caso, eu quero um pouco mais escuro. Alterar um pouco. Você de Ctrl F. Botão direito, organizar e enviar para trás, já que é o meu elemento que vai ficar no final. Um pouquinho mais de tom. Agora, vamos supor, eu quero remover esses pontos. Então, eu apresento a caneta, que também tem no Photoshop, caso alguém utilize, eu já
chegou a ver a ferramenta. Caso alguém não tenha visto, não tem problema. A caneta com o botão direito, além de ter ela por si só, ela é fundamental para projetos, tá? Não que não possa ser usada para ilustração, mas como ela é mais precisa, então geralmente ela é usada mais para projetos que tenham medidas e assim por diante. Temos adicionar o ponto com âncora e escolher ponto com âncora. Nada mais é do que são os pontos. Então, no caso, eu vou aqui, eu seleciono a ferramenta escolher ponto âncora e removo, por exemplo, esse ponto. E eu acho que não é necessário. Ver com seleção de conteúdo, inclinar um pouco para baixo. Tá? Aí, no caso, conseguimos preencher aqui também. No nosso gradiente, a gente vai para cá. Ele pode usar o próprio linear mesmo. Ângulo de 90 graus. No caso, menos 90 graus. E no caso do seletor de gradiente, a gente consegue colocar essa predominância. Como, por exemplo, eu vou deixar um tom mais roxo. Então, eu puxo ele para cá. E ele vai ter mais valor na sua imagem. No caso aqui, ele pode deixar um azul mais escuro. Pegar seu hexadecimal, ou seja, o código da sua cor. Puxa para cá. Vai deixar um tom mais o seu gradiente predominante. Ainda no gradiente, a gente ainda consegue fazer com que ele tenha transparência. Então, por exemplo, a gente pode pegar um círculo, vai em gradiente, e aqui a gente já consegue ver que tem só opacidade, tanto em um quanto em outro. Então, a gente pode pegar a opacidade daqui, por exemplo, e colocar para a escala 0. Dá aqui para vocês verem. Então, ele vai ter essa transparência no seu final. Então, vamos supor que eu queira pegar ele. No caso, deixar radial. Vamos pegar. Aí tem essa bordinha um pouco mais sem conteúdo, no caso, né? Que é onde tem a nossa transparência. Mas eu quero mais, eu quero menos. Eu posso pegar o seletor de gradiente. E ele vai dar essa predominância de quanto vai ter esse conteúdo ou não. Tom mais rosado. Para não ficar tão divergente. Igual, aliás, né? Um alt
Vamos deixar mais pra cá. E o próprio fim também pode preencher. Eu pego um tom, por exemplo. Na camada. E pode pegar ou aqui direto e vai pra cá. Agora na parte de exportação, eu havia dito para vocês, vou colocar um exemplo, vou pegar o próprio fim aqui, para ter essa noção do conteúdo. Então vamos supor que tenha o fim para cá, aqui mesmo, vai estar pela metade. Então, a gente vai pegar em arquivo, vamos supor que ele já tenha finalizado o nosso projeto, e ele vai exportar, e exportar como? No caso, ele aparece o nome do teu arquivo, o tipo de arquivo, no caso tem diversos aqui, mas eu recomendo sempre o PNG, e usar a prancheta. O que seria se usar a prancheta? Ele basicamente vai selecionar apenas o que está no conteúdo do papel. Se você não seleciona, ele vai pegar o conteúdo que está de fora. Então, você vai colocar a prancheta e temos a opção tudo e o intervalo. Tudo seria o que no nosso caso? A nossa primeira e a segunda prancheta, que a gente fez a questão da clonagem. No intervalo, a gente seleciona qual deles a gente quer exportar apenas. Então, no nosso caso, ele só quer ir em intervalo e exportar a segunda prancheta, tá? Lembrando que sempre para você saber qual que é a prancheta, vai estar aqui. 1, 2, porque ele vai clonando e acaba nem batendo o olho. Então, a gente vai em arquivo, exportar como, usar pranchetas, intervalo 2 de 2. Você aperta em exportar. E aqui vai ter a nossa resolução. Temos a alta, tela, média. Dá para selecionar outro dependendo do tipo de arquivo, ou até mesmo de configuração que você queira. Suavização de borda. No caso, temos o nenhum, arte otimizada e texto otimizado. No nosso caso, como a gente fez uma arte vetorial, então a gente vai para arte otimizado. Também podemos utilizar entrelaçada quando acontece de repente, tem a arte é predominante, mas aí você acaba colocando uma tipografia no canto, alguma informação, e tem medo de que acabe perdendo o seu valor. Então, você pode apertar em entrelaçada. E aqui temos a nossa visualização. Então, quando a gente já usou a prancheta, ele já mostra como é que vai ficar. Então, por exemplo, ele colocou o fim na metade, então a outra metade dele já está fora. Ele não vai estar junto. E a questão da cor do fundo é questão transparente, branco e preto. Como a gente preencheu tudo, a gente não consegue ver tanta divergência.
Mas se a gente for exportar o primeiro, que só tem os elementos gráficos, a gente já consegue ver a diferença entre o transparente, o branco e o preto. Então ele já preenche automaticamente para você na exportação, porque daí, como é ligado à prancheta, então ele dá essas opções para essas vezes de exportação em relação ao PNG, no caso, né? Então ele vai exportar, exportar como? 2 de 2. Arte otimizada, não precisa entrelaçar. E aqui para a gente não faz tanta divergência, já que a gente preencheu tudo. Então a gente vai apertar em OK. Ele já foi exportado. Então a gente vai para cá. E temos a nossa imagem exportada, já recortada diretamente da prancheta. Então foi aí que eu te falei, o que está fora, não vai entrar. E a mesma coisa vale para o bitmap, né? Aqui a gente vai aumentando, a taxa dele vai caindo. Diferente da questão vetorial, ele tem essa predominância em seus traçados. Bom, é mais essa questão, tá? Como se tem algo mais básico do Illustrator. Ele é bem mais amplo, bem mais detalhado, ele tem inúmeras ferramentas, inúmeras formas de abordagem, mas se alguém ficou com alguma dúvida com o que eu passei, se eu fui muito rápida, enfim, pode citar e acredito que seja esses apontamentos sobre a disciplina que quis passar para todos vocês. Antes de abrir, então, para perguntas, queria só primeiro agradecer a Letícia por ter vindo participar, prestar essa oficina aqui, eu achei bem legal. Quem quiser falar, a gente vai abrir para perguntas ainda. Agradecer também a todo mundo que está aqui participando, está vendo ali, é muito legal para a gente ver que tem gente participando no ciclo de oficinas. E agradecer mais uma vez a Letícia por ter vindo disponibilizado o tempo dela para vir participar aqui numa oficina do PET. Só dar uns avisos antes. Eu mandei ali o link do formulário de presença. Então, lembrando mais uma vez, quem está inscrito no evento, que foi aquele formulário lá, que foi quem recebeu o link no e-mail. Eu vi que teve gente que o e-mail foi para a caixa de spam, então se quiserem dar uma olhada lá, mas quem respondeu está inscrito e tem que responder esse formulário para poder ganhar o certificado de horas formativas. O certificado vai vir depois do fim do evento só. E mais uns avisos, semana que vem a gente ainda tem mais uma oficina do ciclo de oficinas, vai ser a nossa última, essa foi a penúltima, convido todos a participarem. Quem já se inscreveu nessa oficina já está inscrito na outra também, vai receber o link no e-mail do mesmo jeito. Mas semana que vem é na sexta-feira, dia 23, às 19 horas também, é uma oficina de currículo Lattes. No caso, o palestrante sou eu, Henrique Margotti, que vou dar a palestra a oficina de currículo Lattes. Então, um convite, né? Agora quem tiver dúvidas, quiser falar ali, se a Letícia estiver com tempo. Então é isso. Obrigado a todos mais uma vez.